Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. O ser humano vive em ciclos e feliz é aquele que consegue se livrar dos ciclos de derrotas que a vida traz. E a Bíblia tem um livro que narra exatamente esses ciclos, essas fases, que é o livro de Juízes. Ele narra os ciclos que o povo de Israel vivia antes dos reis, e os capítulos sempre terminavam e terminam da mesma forma, dizendo: a terra ficou em paz por tantos anos. E o próximo capítulo sempre começa com a seguinte frase: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mostrando sempre que a desobediência do povo trazia o juízo de Deus para aquela terra, para aquela nação naquele tempo, e Deus sempre tentava outro libertador para resgatar aquele povo, e assim eles viviam esses ciclos. E eu quero ler com você hoje um pouco do que está em Juízes capítulo 6 e 7 e olharmos para a história de Gideão, que foi um homem que Deus levantou para vencer e para quebrar mais um ciclo de derrota na vida daquele povo. Eu quero falar com você hoje então sobre levantando para vencer, porque é isso que Deus espera de mim, de você, que a gente se levante para vencer, e só temos isso com consciência, com sabedoria e com fidelidade ao Senhor. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: o que nos protege é a fidelidade ao Senhor. O que nos protege é a fidelidade ao Senhor. Aquilo que buscamos aqui todos os dias, aquecer o nosso coração para estarmos próximos de Deus. Amém? Juízes capítulo 6, verso 1 diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Veja, Deus não é mau, não há maldade nele, mas a nossa desobediência e a infidelidade nos deixa vulneráveis e permite que o mal entre na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento. Mas aquele povo, poucos versos depois, a Bíblia, no verso 7 ao 10 do Juízes 6, conta que aquele povo clamou. Diz: quando os filhos clamaram, Deus enviou um profeta. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Sabe, o profeta foi e deu um recado para aquele povo, e o recado não foi tão bom. Agora entenda isso: nem sempre que clamamos vamos escutar coisas agradáveis, porque o intuito de Deus não é tão somente nos agradar, mas nos libertar. E para nos libertar, Ele precisa abrir os nossos olhos. É só isso. E Deus vai falar a partir da misericórdia dele, com o intuito de que você corrija a sua rota, alinhando-se à vontade dele. Porque se Deus não tivesse misericórdia, nem falar conosco ele falaria. E o que Deus disse aqui quando enviou o profeta? Em outras palavras, Deus disse: eu resgatei vocês da escravidão. Ele estava dizendo: eu tive misericórdia de vocês. Eu os libertei de todos os opressores. Ele está dizendo: eu os protegi e os protejo de todos os inimigos. Ele diz: eu dei a vocês a terra que era deles, dizendo que ele cuida dos filhos. Eu sou o Deus de vocês. Em outras palavras, vocês têm um Deus misericordioso, protetor e compassivo. E aí Deus diz: eu falei para vocês não adorarem o Deus da terra deles. O que Deus estava dizendo? Não deixe que a cultura do ambiente que você está interfira na sua adoração. Olhe para mim e influencie o ambiente que você está, não o contrário. Deus estava alertando aquele povo. E aí Deus encerra: mas vocês não deram ouvidos à minha voz. E aí vem uma correção, porque só pode te corrigir aquele que já é correto. Ou seja, só pode nos corrigir Deus, só Deus que pode nos corrigir, porque correto e íntegro é Ele. Em outras palavras, Deus queria dizer: olha, se vocês tivessem olhado para mim, para o que eu fiz, e tivessem me ouvido, vocês estariam desfrutando da terra e do momento que eu lhes dei, e não estariam vivendo escassos, debilitados, se escondendo e fugindo. Mas aquele povo não ouviu a voz de Deus. Agora,
transfira a imagem do contexto aqui da terra dos filhos de Israel naquele tempo para a sua vida. Como está a sua vida emocional, financeira, profissional, sua saúde, a sua família? Em qual fase você está? Qual ciclo você está vivendo? Você está sendo resgatado? Deus ainda está te livrando dos opressores, ou Ele está te dando algo e você não está dando ouvidos para Ele? Deus não quer te tirar da posição de ignorante para te colocar na posição de desobediente. Porque de nada adianta querer ouvir Deus sem estar disposto ou disposta a obedecer. Nós precisamos buscar ouvi-lo, mas também precisamos condicionar o nosso coração para obedecê-lo. Nós precisamos clamar, ouvir e obedecer. Essa é a chave, porque o que nos protege é a fidelidade ao Senhor. E só tem fidelidade ao Senhor quem escuta e obedece. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração: o temor é o clamor em silêncio. O temor é o clamor em silêncio. Quando o povo clama, Deus envia um profeta para entregar a mensagem para o povo, mas envia um anjo para entregar a mensagem para o homem que falamos no começo, que é Gideão. Veja, Juízes 6, verso 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Porque Deus enviou um profeta para o povo e um anjo para Gideão. O povo clamou e o anjo foi lá dar uma lição para eles, dizendo: olha, vocês não obedeceram ao Senhor. Vocês estão passando por isso porque não obedeceram. Mas aí Deus envia um anjo para falar com Gideão e a conversa foi outra. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que os anjos são seres ministradores, enviados para serviço dos que hão de herdar a salvação. Salmos 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se o anjo acampa-se ao redor, é porque a luta, ela é uma luta duradoura. E ele acampa-se ao redor dos que o temem. O anjo acampa ao redor de quem teme a Deus. E por que Deus enviou um profeta para o povo e um anjo para Gideão? Me pergunto de novo. O povo clamou e Deus enviou um profeta a fim de despertar neles o temor. Mas enviou o anjo a Gideão porque já havia visto nele o temor. Essa foi a diferença. Por isso o levantou para libertar aquele povo. E só pode libertar uma geração quem já tem temor no coração. Gideão foi usado para libertar um povo que não tinha temor, para que através do temor dele, o povo aprendesse também a temer a Deus. Porque o temor é o clamor em silêncio. Gideão já clamava em silêncio dentro de si. A verdade é que tem como clamar sem temer. Muitas pessoas clamam, mas não temem. A chave não está necessariamente em clamar, mas em temer. O que então é clamar? O que é temer? Sabe, clamar é pedir, é buscar socorro, é gritar socorro. Temer é ter um sentimento de profundo respeito e obediência para com Deus. E o clamor tem que gerar em você o temor. Caso não gere temor, vai fazer de você apenas um pedinte. Você vai ficar buscando e pedindo a Deus a vida inteira. Deus, me dá isso, me dá aquilo, sem nunca temer a Deus. Mas Deus não está atrás de pessoas que clamem por Ele. Está atrás de corações que temam Ele. O problema é que a gente só clama quando dói na nossa vida, sabe? Experimente clamar por algo que você ainda não está passando. Clame a Deus com temor pelos enfermos quando você não está enfermo. Clame a Deus pelos casais que estão passando por crise quando o seu casamento vai bem. Clame pela prosperidade alheia quando a sua conta estiver cheia. Experimente isso. Isso vai despertar você uma nova consciência, sabe, no seu relacionamento com Deus. E não esqueça disso, que o temor é o clamor em silêncio. A terceira e última chave para encerrarmos: Deus vê em nós aquilo que ainda não conseguimos ver. Deus já viu em você coisas que você ainda não viu. E por isso Ele te posiciona, te coloca e te direciona em fases da sua vida que você às vezes não entende. Os midianitas eram um povo que tinham como característica ataques diretamente às colheitas de Israel. E os midianitas eram aqueles que estavam tentando saquear Israel no tempo de Gideão. Por isso, Gideão estava escondido.
malhando o trigo no lugar de pisar uvas, que era o lagar. Ele colheu o trigo e foi lá preparar ele, malhar ele onde pisava as uvas. Para quê? Para proteger a colheita, escondendo dos midianitas. E o que o anjo diz? Deus é contigo, homem valente. No verso 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Como Deus pode chamar de valente alguém que estava se escondendo? Essa é uma pergunta que precisamos fazer para entender o contexto disso aqui. Por quê? Porque Deus te chama a partir daquilo que Ele vê, não a partir daquilo que você está passando. E talvez você está passando por coisas e Deus está te direcionando para outras e você não está entendendo. Mas Deus te chama a partir daquilo que Ele está vendo, não a partir daquilo que você está passando. Porque a sua realidade presente não define você. Até porque ela pode ser mudada quando você entender de fato quem de fato você é em Deus. Juízes capítulo 6, verso 13 ao 16 diz: Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou da terra do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um homem só. Gideão estava indignado com aquela situação e começa a falar com Deus sobre essa indignação, porque na verdade Deus é a melhor pessoa para escutar as nossas indignações. E o que Deus faz? Diz: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas, porque eu estou contigo. O que Deus quer, na verdade, é que você e eu, que você saia do campo da indignação e vá para o campo da ação, porque Ele está contigo. Em outras palavras, Deus estava dizendo: olha, você está muito indignado, mas agora você precisa agir através dessa força que você está tendo, através da sua indignação, porque Deus quer que você saia do campo da indignação e vá para o campo da ação. Não adianta nada você estar indignado. Você tem que direcionar a sua força para algo. Então levante-se para vencer. E Deus o chama de valente, não é à toa. Deus estava ativando algo dentro dele. Perceba nas entrelinhas desses versos, ele se achava o menor da casa do seu pai quando ele fala com Deus. Ele fala: eu sou o menor da minha família. Ele via a sua família como a mais pobre das tribos. Mas Deus viu nele uma mente coletiva. Viu nele um temor. Porque Deus falou assim: eu sou contigo, homem valente. E ele fala: se o Senhor é conosco. Gideão não foi egoísta. Deus viu nele uma mente coletiva. Deus viu algo a mais nele. E talvez você olhe para você hoje e não veja grandes possibilidades de realizar grandes feitos. Talvez você se ache pequeno. Talvez você ache que foi injustiçado ou incapaz de ser alguém melhor. Talvez você se ache incapaz de ser um bom pai, um marido melhor, ou uma mãe, uma esposa melhor, não sei. Olhe aí para a sua história hoje. Veja o que você está passando. Talvez já não há mais fé e esperança aí. Talvez só há indignação. Mas Deus está olhando para você e te chamando de valente, de forte, de capaz, buscando ativar algo dentro de você para você se levantar e ir vencer. Então saia do campo da indignação e parta para o campo da ação. Porque Deus vê em nós aquilo que ainda não conseguimos ver. Amém? Quero orar pela sua casa, pela sua vida. Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua palavra que é pura, que é viva, que é eficaz, Deus. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor desperte nela, Pai, aquilo que o Senhor já viu, para que o Senhor ative nela aquilo que o Senhor já viu, Pai. O temor, a posição, a força, aquilo que o Senhor mesmo colocou dentro dela, Pai. E que ao longo dos anos, através de alguns ciclos, foram pouco a pouco sendo tomados. Mas que o Senhor sabe o potencial, sabe a identidade, sabe a força que ainda há dentro dela. Desperte ela para vencer, para romper, para libertar outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Deus te posicione sempre no reino dele. E que se você lembrou de alguém, compartilhe com alguém. Deixe o rio correr
através da sua vida, em nome de Jesus, amém? E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.